Olá a todos, meu nome é Renan Vasconcelos e a gente vai ver agora a última parte desse, desse conteúdo de outorga de uso da água. Essa última parte ela vai ser um pouco diferente. Esse vídeo está sendo gravado num período de pandemia do Covid-19 e em virtude disso eu vou explicar nessa primeira parte qual seria a atividade que numa situação normal eu iria passar para vocês, certo? Mas como nós estamos numa situação em que não é indicado, né, aglomeração, contato humano presencial, então eu não vou passar essa atividade, eu vou passar uma outra. Então, como que seria a atividade numa situação pré-pandemia ou então pós-pandemia, né? Eu iria solicitar que vocês se organizassem em grupo e que pelo menos um membro desse grupo tenha poço na casa, tá? Mas também vocês poderiam, por exemplo, visitar algum vizinho ou algum conhecido que tenha poço e que também ficaria à vontade para disponibilizar essas informações. Esse documento é um formulário técnico de dispensa de outorga, tá? Para captação de água através de poço, ou seja, água subterrânea. Então, como nós sabemos que muitos dos usuários em breves no Marajó, eles são usuários de água de poço, né? Então, muito provavelmente eles precisariam realizar o preenchimento desse formulário para solicitar a dispensa de outorga. Então, à medida que eu vou explicando o trabalho, vocês também vão tendo conhecimento de como que deveria ser esse documento que precisaria ser utilizado, certo? Então, o trabalho prosseguiria com vocês visitando a residência que tem poço, seja do membro do grupo ou então de algum conhecido de vocês, e iria solicitar o preenchimento de algumas informações. Reparem que eu risquei algumas informações aqui, como CPF, celular, número, CEP, fone, porque são informações muito pessoais e que não são importantes para a gente, não são importantes para a gente para uma atividade acadêmica, né? E também são informações que a pessoa poderia ficar receosa de passar, então não seria necessário. Então vocês iriam solicitar o nome do proprietário da casa, de onde tem o poço, o endereço, em forma geral, só o nome da rua, e o município, que seria Breves, né? O bairro também. Depois informar o número de cômodos do imóvel e o número de pessoas que residem atualmente no imóvel. Iria preencher aqui e aqui. Vocês já tiveram uma aula de GPS, então eu iria passar um aplicativo de celular que dá para utilizar sem internet. Precisa da internet só para baixar o aplicativo, claro. E aí vocês iriam ligar esse aplicativo no celular para verificar as coordenadas daquela residência, certo? Então vocês iriam preencher com base no que o aplicativo iria informar para vocês a latitude e a longitude daquela residência. Depois vocês iriam informar dados sobre a captação desse poço. Vou até deixar aqui amarelo para vocês conseguirem ver de forma mais fácil. Vocês iriam informar a profundidade daquele poço em metros, o tempo de bombeamento do poço, ou seja, quantas horas por dia aquele poço tem água bombeada dele, a vazão, que é a água retirada, quantidade de água retirada daquele poço diariamente. Então, por exemplo, se a pessoa tem um galão de 1.000 litros, aí vocês iriam ver quantas vezes por dia ou por semana, né, aquele galão ele é enchido, tá? Então, se professor,
A pessoa não tem uma caixa d'água de 1.000 litros, ela tem de 500 litros. Ah, beleza, então faz o mesmo cálculo. Quantas vezes por dia essa caixa d'água ela é enchida por dia, né? Então, se encher 2 vezes, é só fazer 500 mais 500 dá 1.000 litros por dia. Ah, professor, a gente enche uma vez por dia, então dá 500 litros por dia. Professor, a caixa d'água da residência, ela é de 1.000 litros, tá? Mas ele não enche todo dia. Ele enche 3 vezes por semana. Então, o que vocês fariam? Vocês fariam primeiro uma regra de 3, né? Um cálculo primeiro transformando para semana. Então, se eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros e eu encho 3 vezes na semana, então na semana eu vou ter 3.000 litros, tá? Mas eu não estou pedindo por semana, eu estou pedindo aqui, ó, por dia. E aí o que vocês fariam? Vocês iriam depois, já que eu tenho 3.000 litros de água por semana, e uma semana tem 7 dias, e aí por dia eu teria um volume X, tá? Um volume aqui a ser calculado, tá? Então também é um cálculo bem simples de se fazer, sem mistério. O volume do reservatório, que é a caixa d'água, né, como eu acabei de falar, e a distância da fossa da casa até o poço, em metros. Depois vocês iriam assinalar com um X aqui na frente, ou um X aqui, ou um X aqui, ou um X aqui, conforme o tipo de poço. Se é um poço escavado, que ele é perfurado manualmente, não possui revestimento interno. Seria um poço tubular artesiano, que ele capta águas mais profundas. E também esse poço ele pode ser jorrante, que não precisa, né, de bomba para retirar da água, ou um poço tubular semi-artesiano, que são águas mais profundas, mas que ele não é jorrante, ele precisa de algum tipo de bombeamento. Por fim, iria informar, só marcar também com o X, o tipo de lançamento do esgoto doméstico daquela residência. Se é uma fossa séptica do tipo semidouro, se ele é lançado na rede de esgoto municipal ou se ele é chamado fossa negra, tá? Essas são as informações escritas. A partir daí, vocês iriam bater algumas fotos, tá? Primeiro, um registro fotográfico da visão geral da residência, ou seja, uma foto da frente da casa, por exemplo. Uma outra foto da visão geral do reservatório, ou seja, da caixa d'água. Um registro fotográfico da visão geral do poço e dos seus arredores. Então não é uma foto de dentro do poço, é uma foto de fora do poço, mostrando aonde está o poço e o que tem perto dele. No documento original precisaria também de um registro fotográfico da laje de proteção ao redor do poço, ou seja, a princípio precisaria também ter uma proteção desse poço conforme essa norma técnica 12244 de 2006, e também uma outra aqui do lacre de proteção, mas normalmente não tem, né, em breve. E um registro fotográfico a critério do proprietário, tá? Como eu não vou passar esse trabalho para vocês, essa primeira parte para vocês, não tem risco de vocês errarem essa parte. Mas normalmente o que acontece? As pessoas, os alunos que já fizeram essa atividade, alguns deles esquecem essa palavrinha a critério e focam só nessa. Então acaba ficando o que? Fica um registro fotográfico, se eu pular aqui a critério, fica do proprietário. Aí quando eu vejo, tem uma foto do dono da casa. Mas não é isso que eu peço, gente. A critério do proprietário é de algum outro lugar da casa que o proprietário se sinta à vontade de mostrar. Olha, já que vocês estão fazendo um trabalho sobre poços,
Então, tira essa outra foto aqui também, que eu considero ela importante para ter um entendimento melhor de como é a captação subterrânea, tá? Então, não sei se algum de vocês cometeria esse erro, mas já poderia ser uma possibilidade de diminuir a nota de 10 para 9, só por causa desse errozinho aqui, tá? Então, o trabalho que eu vou passar para vocês seria a segunda etapa desse trabalho que eu normalmente passo, que é fazer um preenchimento para informar se o uso ele é significante ou insignificante, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Bom, gente, continuando. O trabalho de vocês vai ser esse daqui, ó. Considere o exemplo de uma residência que capta 6 metros cúbicos diários de água, né, de um poço para uso residencial doméstico. Então vocês vão utilizar esse exemplo e eu vou passar provavelmente 2 legislações para vocês. E vocês vão consultar, vocês vão ler essa legislação sobre outorga e vocês vão estudar essa legislação. É uma legislação bem fácil, vocês vão conseguir achar facilmente essa resposta. Para verificar se esse consumo aqui, com base nesse exemplo, ele é um uso significante e ele precisa de outorga, ou ele é considerado um uso insignificante e pode solicitar a dispensa de outorga, tá? Mas não é para escrever é um uso insignificante. Não, eu quero que vocês escrevam conforme vocês estivessem redigindo um documento técnico, certo? Então eu quero uma resposta técnica. Solicito uma resposta tecnicamente embasada nestas legislações repassadas. Ou seja, vocês vão colocar conforme a lei X. Aí vocês vão ver se é lei mesmo ou se é resolução, se é instrução normativa. Vão ver o número lá da lei que vocês vão achar a resposta. Eu vou passar 2, tá? Vai que a resposta esteja só em uma delas. Você vai citar só uma delas. Se estiver nas 2, vocês vão citar as 2, tá? Então, no artigo tal, inciso tal, inciso Y, tá? O exemplo é considerado, aí vocês vão colocar se é significante ou insignificante, porque a legislação diz isso, tá? Então quero que vocês escrevam bem tecnicamente, tudo bem? Então por hoje deixo para vocês essa aula e esse exercício. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.